Olá amigos, tudo bem? Eduardo Almeida com vocês, CEO da Ikigai Brasil e reeducador. Muito contente de ter você aqui comigo no início dessa sua jornada como um reeducador e como embaixador Ikigai. Então, se você está aqui é porque você aceitou a nossa jornada de mentoria, no qual vou preparar você para ser um embaixador dessa filosofia maravilhosa, assim como um agente da reeducação na sua região. Hoje, essa aula inicial ela tem o objetivo de ajudar você a entender a responsabilidade e tudo o que vai significar esse processo, a jornada de preparação para que você tenha condições técnicas e comportamentais para exercer esse papel. Dito isso, eu quero começar uma breve explicação para vocês sobre esse cenário do que é a mentoria e do que ela vai trazer para você. Bom, primeiro de tudo é importante lembrar que eu sou Eduardo Almeida, deixa eu me apresentar para você, se você ainda não me conhece. Eu sou reeducador e eu tenho um Ikigai, um propósito de vida que é despertar pessoas para a sua máxima potencialidade, para que essas pessoas possam viver vidas 3Ps, que eu já vou explicar. O que seria uma vida 3Ps? E para fazer isso eu tenho um método. Que método seria esse? Eu tenho a filosofia Ikigai, que é o que eu represento enquanto causa para o mundo, e eu tenho um método REC, que é a metodologia que me permite ajudar pessoas a viverem a sua melhor versão, a descobrirem quem são, para assim poderem realizar uma vida em Ikigai, uma vida em abundância, em prosperidade, com protagonismo e propósito. Nesse processo todo já passei por inúmeras, sou mestre em artes marciais com 42 anos de prática, são 3 faixas pretas, um quinto Dan, que me dá o título de Shihan, por isso as pessoas me chamam de Shihan, que é título de mestre. Onde eu compreendi como aplicar as artes marciais na vida, na carreira, nos relacionamentos, e isso fez parte dos meus primeiros livros que eu publiquei, a aplicação das artes marciais na vida e na carreira. Nesse sentido também fui convidado por programas como Ana Maria Braga, o Como Será da Rede Globo, para falar um pouco dessa maravilhosa filosofia que eu vou trazer para vocês. Amigos, quando eu falo sobre essa vida 3Ps, que é o princípio que nos norteia, que norteia o meu propósito, o meu Ikigai, e que está na base do nosso método, a gente tem que entender o que é uma vida 3Ps. O primeiro aspecto da vida é o sentido que nós damos a ela. Então, quando a gente fala que a base da vida é o propósito, estamos entendendo que esse propósito não é aquele de Instagram, de frases bonitinhas. É o propósito de entender o que eu sou como ser humano, as minhas virtudes, e a partir das minhas virtudes conseguir colocá-las a serviço do mundo, colocá-las para gerar valor nos meus clientes, na minha família, na sociedade. Eu sou um gerador de valor. O meu propósito é a clareza que eu tenho sobre os impactos positivos que eu gero no mundo à minha volta. E para isso eu começo a entender qual é a minha essência, é o ser. Se eu tenho o ser estabelecido com clareza, quanto maior é o meu propósito, quanto mais nobre se for seu propósito, maior tem que ser seu engajamento em relação a torná-lo realidade, porque senão vai haver um distanciamento, um abismo entre o que você diz querer e o que você faz todos os dias. Então a segunda força é o fazer, que é o protagonismo, a palavra que vem de protagonistas, primeiro guerreiro, primeiro ator. Protagonistas são aqueles que assumem compromissos com as coisas que acreditam, com os valores que norteiam sua vida e que não esperam para fazer, fazem acontecer. Então o segundo ponto é constância, coerência, consistência que você terá que apresentar para sustentar essa posição na sua região. Do contrário, você é uma falácia, e aqui na Ikigai nós não aceitamos falácias. Quem está conosco tem que ser um exemplo vivo daquilo que professa. Chegamos então à prosperidade, que é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é a capacidade de transformar aquilo que é abundante em algo previsível. Então, abundância seria uma mangueira, por exemplo. A mangueira dá muito mais manga do que ela precisaria para levar os seus frutos, a sua semente para frente. Então, ela é carregada de mangas. Quando você pega cada manga dessa e planta um pomar, você está gerando prosperidade. Você pegou aquilo que é abundante e criou uma previsibilidade, uma ampliação dessa abundância gerando valor. Então a prosperidade é a capacidade de entender o que é belo e único em você, aquilo que está abundando em você, e transformar isso em valor para o mundo. Isso é prosperidade. Claro que financeira também é um dos aspectos, que é o ter. Mas aqui na Ikigai nós não ostentamos o ter, nós vivemos o ter a partir do ser e do fazer. Então é uma consequência natural, não somos definidos pelo carro que temos ou pela casa que temos, nem pelo casamento maravilhoso no Instagram que ostentamos, e sim com uma vida no qual você conhece o embaixador Ikigai e vê que ele é o que ele fala ser. Esse é o ponto mais importante, a congruência. Bom, graças a esse trabalho, hoje já são mais de 200 multinacionais atendidas. Eu não sei mais o número de empresas, é um número que eu não consigo mais contar, empresas, mas 200 multinacionais atendidas que tiveram um impacto em suas culturas, em seus líderes, em seus colaboradores. Temos também aqui um fator muito interessante, que são mais de 200 mil vidas já treinadas, mais de 100 turmas já realizadas, projetos em company. Então é muito bacana saber que nós já estamos impactando o mundo positivamente. Dito isso, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a sua motivação para estar aqui?
Normalmente as pessoas se motivam, motivação vem de motivo para ação, ou seja, propósito. Qual é o motivo que me coloca em movimento? Diferente de animação, que vem de anima, que é a alma, a energia. Eu posso não ser tão animado, posso ser mais introvertido e às vezes ser uma pessoa mais racional, mas a motivação é a razão pelo qual eu faço algo. Então essa motivação tem que ser nobre. Normalmente as pessoas têm 3 motivações para estarem aqui: ser amado, ser reconhecido e ser valorizado ou recompensado. Todo mundo quer ser amado, as pessoas olharem com admiração, quer ser reconhecido, ou seja, colocado em evidência por aquilo que fez, pelo seu mérito, e querem ser valorizados, seja financeiramente, seja moralmente. E essas são motivações fortes, mas são egoístas. Então é importante que você as tenha. É impossível não ter esse tipo de motivação, elas são muito importantes, mas elas são meramente egoístas. A gente precisa também entender qual é a tua motivação altruísta. E altruísmo é uma palavra que vem lá do Émile Conté, do positivismo, que significa aquilo que diz respeito ao outro. Autrui, em francês. Então, se a gente entende que nós somos altruístas, significa que estamos assumindo esse compromisso não apenas para ganhar dinheiro, não apenas para sermos valorizados e reconhecidos, não apenas para sermos amados. Estamos aqui com legítimo interesse de impactar positivamente o mundo. Se essa tua atitude está alinhada com esse objetivo, então podemos seguir em frente. Por quê? O que será que essas pessoas têm em comum? Você pega Jesus, Martin Luther King, pega Gandhi, pega Sócrates, o que elas têm em comum? Aí você pensa, essas pessoas viveram um propósito e impactaram o mundo. Sim, é fato, mas elas têm algo a mais em comum. Todas morreram por conta do seu propósito. Todas elas tiveram fins, às vezes trágicos. Sócrates teve que tomar veneno, Jesus morreu na cruz, Gandhi foi morto, assassinado, Martin Luther King também, porque eles tinham um propósito. Então eu estou dizendo com isso que você vai morrer por causa do propósito? Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que propósito não tem a ver com ser feliz, tem a ver com responsabilidade. Assumir e bancar suas escolhas. Quem tem um propósito, banca suas escolhas. Não é sobre ser mais felizinho, não é sobre ser mais energizado, é sobre entender que quando a conta vem, a gente paga. E a gente paga porque a gente sabe o propósito que a gente serve. Estamos a serviço de um propósito. Então quando você fala que Martin Luther King tinha um propósito, está errado. Ele não tinha um propósito. O propósito é que tinha Martin Luther King. Ele trabalhou para ser um servo desse propósito, ele aceitou a missão que era muito maior que ele. Se você vai aceitar o propósito de levar Ikigai para sua região, Ikigai é muito maior do que eu, do que você, REC também, Reeducação, essa missão é gigante. Agora, ela é feita para pessoas que sabem por que estão aqui. Porque os oportunistas, quando a conta vem, querem o bônus, mas quando o ônus vem, correm. Então, pense muito bem se você está disposto a pagar o ônus das suas escolhas. Porque o bônus nós sabemos qual é. Agora, as pessoas que só querem o bônus, mas não aceitam o ônus, não estão prontas para essa missão. Martin Luther King dizia, se você não encontrou uma causa pelo qual valeria a pena morrer, ainda não encontrou uma causa pelo qual valeria a pena viver. Então a questão não é se nós vamos morrer ou não, a questão é como nós vamos viver. E se na hora que for necessário bancar o preço das nossas escolhas, nós vamos dizer, pode vir porque eu escolhi. Não foram outros que escolheram por mim, eu escolhi estar junto com esse time para fazer a diferença. Dito isso, fiz a introdução para você entenda que essa é uma grande responsabilidade. Essa jornada vai ter desafios, nenhum mentor, nenhum mestre de verdade promete facilidades, promete jornadas que vão te desafiar, mas que se você for dirigente e motivado pelo propósito, ao final você vai descobrir quem é você e vai descobrir que a sua existência impacta positivamente o mundo e as pessoas à sua volta. Vamos juntos? Vamos fazer a diferença? Está motivado para assumir esse compromisso comigo e com você mesmo? Está motivado para ser um agente da transformação do mundo à sua volta? Então a sua jornada acaba de começar.